Boa noite, alunos. Boa noite. Vamos falar de um assunto muito legal, muito importante na profissão de vocês. Vocês vão ter. Vamos falar sobre a derivada. Derivar. Seja f uma função definida no conjunto D, seja x o mais triângulo x, dois pontos de D, quando a variável x passa do valor xo para o valor xo mais triângulo x, sofrendo a variação de x, o correspondente valor da função passa de f. O correspondente passa de f para o valor f, x mais tranquilo. Eu diria que na derivada, sofrendo, portanto, uma variação, conforme mostra a figura seguinte. Recebe o nome de taxa média de variação da função quando x passa do valor x0 para o valor x0 mais triângulo x e essa variação média sofrida pelos valores da função entre esses dois pontos. Aqui temos alguns exemplos, derivadas, alguma dúvida? Seja a função f, só que fx é igual a 3x mais 1, com x e... Só um minuto, se você quer prestar atenção na aula. Rapidinho. Por favor. Por favor. Não se preocupe, dessa vez eu faço. Tá dando certo. Só um minuto. Tá mal. Por favor, vocês mostrem só a proposta. Eu só percebi que a aula realmente é um assunto difícil de ser interagido com vocês, é um assunto difícil de raciocinar. Eu quero colocar uma proposta para vocês. Quero que vocês se dividam em grupo de 2. Fazer uma aula mais dinâmica. Eu queria que o grupo 1 falasse sobre o que pode melhorar na aula. A proposta de vocês para o professor poder dar uma aula mais dinâmica, o professor poder interagir mais com vocês, para não ficar só monótona, não ficar uma chata e dar gosto de vocês virem para a aula. Vocês, professores, quero que vocês façam uma lista do que poderia melhorar o curso de agitação dos sonhos de vocês, o que poderia ficar melhor para desenvolver a relação, para vocês se tornarem verdadeiros administradores. Daí tem para vocês. Tá tudo pronto aí? Tudo legal? Vamos lá, isso aqui é para a faculdade de vocês, a faculdade pronto, pode começar. Vocês, por favor. Eu acho que o caso para melhorar seria na sala de aula ter uma aula mais dinâmica, onde os alunos pudessem participar da aula também, com debate, discussões, uma forma de interação professor e aluno. Na sala de aula, E bom, a gente pouco estudar mais, a gente tem que falar, né, debater, interagir com a matéria para poder entender. E tem que pensar nesse outro, porque se a gente pega só um pedaço da matéria, né, palestra também, sobre determinadas empresas, tempo, pode estudar sobre empresas, dá ideia. Fica fora aquela mais interativo também.
beleza? Grupo 1. Grupo 2, agora queria saber de vocês sobre o que melhorar na sua família, na universidade de vocês. O que poderia mais melhorar? Eu acho que poderia ter mais organização também, mais ligação e os assuntos serem falados com mais clareza, porque tem certos que a gente não entende muito bem, então as colegas entendem deveriam ser com mais clareza, porque com mais ligação de estágio, porque não tem muita ligação de estágio também, deveria ter mais ligação para a gente aí se acostumando com o meio que a gente vai trabalhar. Motivar o aluno, ficar encantado dentro dos escritórios, trabalhar em novos grupos, ajudando assim a desenvolvimento do país. Então, não é muito fácil, mas ele está... Se eu quiser a faculdade incentivar o aluno quando terminar ao término do curso a montar sua própria empresa. Isso poderia ajudar bastante no país, né? E, bom, eu gostei muito da colocação de vocês, eu acho que eu vou passar essa ideia para os professores e espero que sejam ouvidos, né? Porque realmente vocês são o futuro, né? Alguém mais quer falar uma ideia? Eu vou passar aqui. Sabe uma coisa, como é que eu faço para transformar uma disciplina em uma aula interativa? Uma pergunta. Posso? Tem aula que realmente, como eu falei, tem que ter um quadro, tem que ter uma aula mais técnica, né? E tem realmente dá um pouco mais o pessoal se unir, botando psicologia nas coisas, das ações. Sempre na maioria das vezes. Na segunda parte da aula, primeiro, ela dá determinado assunto pessoal, formador, cada grupo pega um tema para explicar para o pessoal o que entende, o que acha que precisa desenvolver um pouco mais interativo. Tá certo, com aula de matemática, né, que fractal, não sei o que, fica mais difícil. Como eu falei, tem aula que é teórico, mas, tipo assim, não é muito fácil de conseguir um pouco, mas seria uma forma mais o pessoal fazer. Até o professor falar, o caderno, eu acho a aula dele boa, porque no começo da aula ele dá ali como se faz, matéria e tal. Depois ele pede pra gente resolver essas coisas na sala, com ele próximo, que a gente pode ir lá, pegar e tirar as dúvidas com ele. Eu quase não faço coisas pra casa. A gente trabalha de casa, tem família, tem trabalho, tem um bocado de coisa que não consegue fazer em casa, é mais difícil. Aí ele tá sempre do lado, a gente faz matéria, tal, a gente vai lá, pergunta pra ele, o acesso fácil Pode ser explorado de todas as frentes também, mas teve um lance, até que eu estou falando isso, foi que ele era derivado, que foi que era uma competição dos alunos que até incentivar os alunos a estudarem mesmo, porque em primeiro lugar ganhava tal, tinha prêmio mesmo, foi bacana, tá? Incentivava o aluno a estudar, incentivava ele a estudar para a prova, uma competição onde tinha integração com os alunos, era uma coisa que saía da aula, né? Era uma coisa mais dinâmica e o aluno aprendia de uma forma divertida, né? Aprendia de uma forma diferente do que na aula, porque tem muita gente, eu estava até olhando, conversando com meus amigos sobre isso, que você está reprovando matemática 2, matemática 1, porque ficava meio assim, meio monótono na aula, ficava porque de matemática 1 a aula foi muito mesmo, assim. Era só exercício, não tinha nem trabalho, era só prova e lista de exercício, prova e lista de exercício. Aí levava uma lista gigante para a aula, o professor só dava uma aula, dava sobre aquilo, nem corrigia a lista, né? Pegava a lista, só dava para a gente, depois entregava com a correção, nem corrigia no quadro, só para tirar uma dúvida, né? Eu acho que isso
não vai ter, não sentir o aluno pega interesse na aula e acaba reprovando, ele fazer a matéria de novo. E a luta para trocar de professor, porque eu acho que iniciativas assim, de ter uma aula ainda mais que assim que é chato. Quando a professora é legal assim, de aprender assim, difícil aprender, mas são iniciativas assim que dá mais motivação ao aluno para ele poder ir atrás, né, estudar, mesmo que não seja pelo prêmio, né? Mas é uma forma diferente dele aprender. Acho que sendo diferente está valendo. O que mais? Uma das facilidades que poderia ser usada dentro da curso de matemática, e muitas das vezes o aluno está sentado no banco e não está entendendo muitas das vezes o que o professor está falando, está colocando Y, X, né, um gráfico, está tentando mostrar o seu melhor. O professor realmente sabe, mas assim, eu creio assim, que bons exemplos ajudariam o aluno a estar entendendo o que o professor está querendo passar no quadro com cálculos matemáticos. Um dos exemplos que aconteceu recentemente, eu assim fiquei, guardei para mim, então não estava entendendo, o professor estava explicando como funcionava o gráfico, né? O cálculo de XO, esse aí eu estava praticamente cego, estava entendendo, mas enrastado. Ele deu um exemplo bem claro, que se ele colocar tanto de fertilizante em X, ele poderia colher tanto de laranjas em Y. Aí eu comecei a clarear minhas ideias. Então, assim, são ideias nesse sentido, poderia estar ajudando bem assim ao aluno até interessar mais pela matéria e não ficar saindo tanto assim como os colegas na hora que o professor começou a explicar aí, né, que acharam desinteressante e começaram a sair porque não estavam entendendo até. Mas assim, um dos pontos que poderiam ser colocados assim, para melhorar, com bons exemplos, ajudaria bastante. Colocar matéria... Para que serve, na verdade? Então vocês aprenderam para que serve, né? E como tem gráficos, pega estatísticas, pesquisa, você pode pegar na empresa, pesquisar de ministério, quanto que ele está fazendo aqui no cálculo, você tem as fórmulas, né, para botar na prática. Ainda estou aprendendo. Ainda estou na aula de matemática agora. Bom, tá bom, gente. Parabéns pela abordagem diferente que agrega valor e sucede. Agora, eu creio que a visão de vocês é mais ou menos a mesma visão de vários outros. Tem a preocupação de tentar fazer com que a aula seja um pouco mais... Não, acho que a dinâmica não é a questão. De todo jeito, a aula sempre acontece alguma coisa mais interessante, mais atrativa. Isso não é uma coisa simples, principalmente quando você está falando de alguns conteúdos que são mais áreas, como matemática. E outra coisa, aí tem uma outra questão que também é importante, que é o seguinte: por vezes você encontra alunos que têm uma facilidade muito grande para lidar com esse tipo de conteúdo e uma dificuldade enorme para lidar com psicologia, certo? Então, você nivelar e dizer que vai ser do mesmo jeito para todo mundo, não é verdade. Então, é bem complicado. Agora, quanto mais você tem a participação daquelas pessoas que estão interessadas em aprender efetivamente, melhor se torna, mais você consegue desenvolver coisas diferentes. Ok? Obrigado. Obrigado, professor. Até mais.